Olá, sou a professora Zilmar Albuquerque e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de dinâmica. Então, hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos começar com uma pergunta. O que ocorre quando nós submetemos uma partícula a uma ação de uma força resultante F? Então, essa partícula ela vai sair da inércia, certo? Então, ela estava em repouso ou no MRU. Então, ela estava em inércia. Quando foi aplicada uma força nela, ela saiu desse estado de inércia e adquiriu uma aceleração, ou seja, ela variou a sua velocidade ao longo do tempo. Então, supondo que F ela seja uma força horizontal e dirigida para a direita, qual será a direção e o sentido da aceleração? Então, aqui nesse exemplo, nós podemos observar que a aceleração ela terá a mesma orientação de F, ou seja, ela será horizontal para a direita, como nós podemos observar aqui. A força e a aceleração elas estão na horizontal indo para a direita, seguindo o mesmo caminho. Então, se F é a resultante das forças que agem em uma mesma partícula, ela vai adquirir uma aceleração A de mesma orientação F, ou seja, a aceleração ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de F. Então, o que acontece se nós aumentarmos a intensidade da força? O que vai acontecer em uma partícula? Nós podemos observar que com o aumento vai provocar um aumento diretamente proporcional ao módulo da aceleração. Ou seja, a partícula ela vai experimentar variações de velocidade cada vez maiores e terá um aumento em um intervalo de tempo, certo? Então, aqui, vamos observar um exemplo. Considere o exemplo esquematizado, uma mesma partícula que ela está submetida sucessivamente à ação de forças resultantes, que aqui tem a força F1, F2 e F3. Consequentemente, como já dissemos, essa partícula ela irá adquirir, respectivamente, as acelerações A1, A2 e A3. Como nós podemos observar nessa imagem, nós temos 3 partículas com forças e acelerações diferentes. Então, aqui nós podemos ver que a partícula F3 e A3, ela é maior, né? A força de F3 é maior do que a força F2 e é maior do que a força F1. Então, com isso, nós temos que a aceleração A3 é maior do que a aceleração A2, que é maior do que a aceleração A1. Lembrando que o módulo da aceleração ele é diretamente proporcional à intensidade da força, como nós podemos observar aqui. Então, nós temos a força F3 dividido pela aceleração A3, que é igual à força F2 dividido pela aceleração A2, que é igual à força F1 dividido pela aceleração A1. E esse K, ele é a constante da proporcionalidade. Então, a constante K, ela está ligada à dificuldade de se produzir na partícula, certo? Determinada aceleração. Isto refere-se à medida da inércia da partícula. Então, essa constante, ela denomina-se a massa inercial da partícula e é simbolizada por m, certo? Daí segue essa fórmula, que é a força dividido pela aceleração é igual a força igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, nós vamos isolar o F. Então, tendo em vista o exposto, cabe o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Então, se F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então é consequência de F que a partícula adquire a mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, a expressão da matemática da segunda lei de Newton é a força é igual a massa vezes a aceleração.
certo? Então, essa é a segunda lei de Newton que encontramos, certo? Agora nós vamos ver as unidades de medida dessa lei. Então, a massa no SI é a unidade de massa, é o quilograma, que é o valor da massa de um protótipo cilíndrico de platina irradiada, localizada no Boreal Internacional de Pesos e Medidas, na França. Então, aqui da massa é utilizado o quilograma, o kg. Também é comum usarmos as seguintes unidades de medida: a grama, a miligrama e a tonelada. Já na aceleração, como já vista na cinemática, a unidade SI da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, metros, m, s ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a unidade F, que é igual à unidade m, vezes a unidade A. Que essa unidade m, nós sabemos que é a quilograma, certo? E a unidade A da aceleração é metros por segundo ao quadrado, que é igual ao Newton. A Newton, que é N, que é a unidade de medida da força, certo? Então, aqui nós temos, nessa imagem, uma força igual a 1 Newton, a aceleração igual a 1 metros por segundo ao quadrado e a massa de 1 quilograma. Então, o Newton é a intensidade da força que é aplicada em uma partícula de massa igual a 1 quilograma. Produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo 1 metro por segundo, certo? Ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado. Obrigada pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.